Galera, olha só que legal agora, ó. Vamos às informações aqui, ó. Nós sabemos que a seção mínima de iluminação de um fio condutor, certo? É de 1,5 mm. Então, nós não podemos usar um fio, né, uma bitola menor que 1,5 mm para circuito de iluminação, ok? Sabemos que um fio condutor de uma bitola de 1,5 mm, ele suporta uma corrente, certo? De 15 amperes e meio de corrente, ok? E sabemos que o circuito, né, que nós montamos, ele vai ter no máximo, certo? 10 amperes de corrente. Então, o máximo que ele vai suportar esse circuito, né, que nós vamos determinar, ele vai ter que suportar no máximo 10 amperes de corrente, ok? Sabemos também que a potência limite desse circuito é de 1.100 VA, certo? De potência. Então, ele vai suportar esse circuito que nós vamos montar 1.100 VA de potência, certo? Sabemos também que a potência do circuito aí, anteriormente aí que eu mostrei para vocês na planta baixa tosca aí, nós vimos que o máximo, certo, de potência que ele vai ter vai ser 620 VA de potência. Então, o máximo que essa planta baixa que nós vimos, ela vai ter 620 VA de potência. Então, como ela não ultrapassou aqui o 1.100 VA de potência, está dentro aqui, certo, do padrão. Então, tranquilamente, nós vamos montar um circuito de iluminação com somente um circuito, certo? Nós só não sabemos aqui a corrente do nosso circuito que nós montamos. Então, como que nós vamos saber? Eu pergunto para você, como? É só nós utilizarmos essa fórmula aqui de novo, certo? Corrente igual potência sobre tensão. Mais uma vez, se você não sabe como utilizar essa fórmula aqui, eu vou deixar o link aí em cima. Certo, galera? Então, utilizando essa fórmula aqui, nós vamos saber a corrente do nosso circuito, certo? Que nós dimensionamos anteriormente. Então, vamos lá. Corrente é o que nós queremos saber, então nós copiamos de novo. Fica igual a potência, certo? Qual que é a potência? Foi o que nós achamos lá, a potência total no nosso circuito, que é 620 VA, certo? Sobre a nossa tensão. Então, a tensão que nós vamos utilizar, que nós tínhamos determinados, seria de 110 volts. Então, dividindo aí 620 por 110 vai dar 5,63 amperes. Então, a corrente total no nosso circuito vai ser de 5,63 amperes, certo? A corrente total que vai passar nesse circuito. Então agora, pessoal, nós vimos aqui que o circuito todo, certo? Ele vai correr uma corrente máxima aqui de 5,63 amperes, certo? Ele não ultrapassa aqui o que nós estipulamos aqui, né? O que nós dimensionamos que é os 10 amperes. Então, esse circuito ele vai aguentar tranquilamente, certo? Não vai sobrecarregar, ok? Então, nós podemos agora dimensionar o fio condutor que nós vamos utilizar nesse circuito e também o seu disjuntor, ok? Então, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Então, se é 5,63 amperes aqui, ele não ultrapassa 10 amperes e vimos aqui que um fio condutor aqui com uma bitola de 1,5 mm, ele aguenta 15 amperes e meio, então nós podemos destinar para esse circuito um fio condutor de 1,5 mm, certo, pessoal? Então, 1,5 mm aí, um fio condutor de 1,5 mm, ele aguenta tranquilamente aqui, ó, 5,63 amperes, certo? Sem sobrecarregar ele. Então, você pode aí pôr sem medo aí um fio condutor de 1,5 mm. Não precisa colocar mais de 1,5 mm, certo? Porque ele vai suportar aqui tranquilamente aí. Você vai estar economizando aí fio na hora de comprar, no sentido de ele ser mais barato, certo? Que a bitola é menor, vai ser mais barato. E como o nosso circuito aqui, certo, pessoal, vai ser já dimensionado a 10 amperes, nós podemos utilizar um disjuntor aí de 10 amperes, certo? Porque ele vai aguentar aqui, vai suportar aqui essa carga de 5,63 amperes tranquilamente, não vai sobrecarregar também, ok? Então aí nós já sabemos agora a bitola do fio, né? Do fio fase que vai chegar lá, e também vamos saber
também o disjuntor, que vai ser de 10 amperes, certo, galera? Galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que é dividido os fios condutores dentro dos eletrodutos, certo? Mais uma vez aí, falando para vocês que não é assim que se representa, certo? Pelo menos as cores aqui estão certas. É muito importante você dividir por cores, certo? Fase pode ser vermelho, neutro azul e verde terra, certo? Aqui a intenção é só mostrar para vocês como é dividido, certo? Os fios condutores aqui, para você ter uma noção. Deixa eu ampliar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Então imagine aqui, ó, onde está essa mãozinha aqui, tá chegando lá do seu padrão, certo? Do relógio padrão, os dois fases, certo? Um neutro e um terra. Isso eu estou falando de um sistema bifásico aqui com 2 fases e um neutro, ok? Então, pessoal, tá vindo aqui, né, os 2 fases para o disjuntor geral aqui. Vamos imaginar que esse daqui é o quadro geral aí que fica dentro da sua casa, certo? Tá vindo do padrão até o quadro dentro da sua casa aí, ok? Pessoal, aqui é só para focar no circuito de iluminação. Nesse quadro aqui, é claro, tá faltando DR, DPS. Aqui nós vamos só focar na distribuição, certo? Por isso que não é tão importante aqui, ó, ok? Não está no padrão certo aqui, é só para mostrar mesmo, para você ter uma ideia. Então tá vindo aqui, né, os 2 fases. Então tá aqui nesse disjuntor aqui geral bipolar, tá vindo essa primeira fase aqui, ó, tá vendo? Ela tá entrando aqui nesse disjuntor aqui, ó, segue a mãozinha aqui. Vamos falar que esse é o disjuntor de iluminação, que nós vimos lá anteriormente, que vai ser de 10 amperes, certo? Então pelo menos aqui, ó, deixa eu pôr a mãozinha, pelo menos aqui, esse disjuntor nós já sabemos que vai ser de 10 amperes, certo? Então, aqui nós definimos que vai ser 10 amperes. Aqui está vindo para um outro disjuntor qualquer aqui, que nós não vamos focar nele, certo? Aqui pode ser de tomada, de chuveiro e por aí vai. Então, ó, esse de azul aqui é o neutro, ele está vindo num barramento aí que vai lá para dentro da sua casa, lá no quadro geral lá, que é o barramento de neutro, certo? E esse verde aqui é o barramento de terra, ok? Agora nós vamos ver aqui como que é a distribuição aqui depois do disjuntor aqui do circuito de iluminação de 10 amperes, certo? Então, pessoal, vamos focar aqui. Esse disjuntor nós dimensionamos, vamos colocar lá no quadro geral, 10 amperes. Sabemos que aqui o fio é de 1,5 mm, certo? Olha como que ele vai se comportar. Imagina que está passando pelo eletroduto, certo? Nós vamos levar esse fio fase aqui, o vermelho é fase, certo? Vamos levar em todos os interruptores, tá vendo? Você vai passar aqui um eletroduto, certo? Que está passando, imagina que está passando dentro da parede, ó. Vai ter um nó que vai para esse interruptor aqui da sala, depois vai ter um nó aqui, certo? Vai fazer uma ligação aqui para essa garagem que nós determinamos, certo? Vai ter aqui, ó, nesse nó passando aqui para o banheiro e aqui para o nosso quarto aqui. Então perceba aí, pessoal, tá vendo? Tá indo um fio só aqui, ó, ligado a esse disjuntor, certo? Ele vai ter algumas emendas aqui e dividindo aqui, ó, para todos os cômodos, certo? E indo para todos os interruptores. E muito importante, galera, o fase ele sempre vai no interruptor, ele nunca vai lá em cima, né, na lâmpada, como a gente vê muita instalação por aí. É questão de segurança, certo? O fase ele tem que sempre ir nos interruptores. Isso evita de você tomar choque na hora de trocar uma lâmpada, certo? Até mesmo quando ela fica piscando lá, é porque o fio fase ele vai direto na lâmpada lá em cima. Então é muito importante você colocar no interruptor, certo? Então, viu aí? Nós distribuímos aqui, ó, todos os fios fase, certo, nos interruptores. Esse preto aqui que está aqui é o fio de retorno que a gente chama. Esse retorno vai pegar lá no bocal, lá em cima, na lâmpada. Então perceba aí, vai ter um eletroduto aqui, que ele vai lá em cima, vai dar no bocal lá em cima na lâmpada. Eu coloquei aquele de preto, ele pode ser preto aqui, ou você pode pôr da mesma cor aqui do fio fase, mas para diferenciar do retorno a gente coloca como fio preto, certo, pessoal?
Então entendeu aí, né? Esse é o fio retorno. Então ele vai lá em cima no bocal, ok? Ele vai pegar aqui no interruptor aqui, indo para o bocal lá em cima. Ó. Cada interruptor tem o seu retorno. Tá vendo aqui, ó? Cada interruptor está tendo o seu retorno. Agora, o que vai faltar? Nós só vamos jogar agora o fio neutro, certo? Que ele é o fio azul aqui que nós determinamos. Então, ele vai sair do barramento neutro lá do seu quadro geral, ó, e ele vai ser dividido para todas as lâmpadas. Ó. Aqui vai ter uma ramificação aqui, certo? Indo para essa lâmpada. Vai ter uma ramificação aqui, ó, indo para essa, aí aqui vai ter outra emenda também, ó, indo para essa lâmpada aqui, ó, vem um outro fio aqui, dividindo para essa lâmpada aqui, tá vendo aí como que faz? Certo? Um fio neutro para todas as lâmpadas e um fio fase para todas as lâmpadas, e cada lâmpada vai ter o seu retorno, certo, pessoal? Então agora, pessoal, você pode se perguntar, né? Mas você não falou sobre o condutor neutro, né? Qual que é a bitola que eu posso utilizar, certo? O tamanho do milímetro dele. Então aqui, ó, para isso nós vamos lá na NBR 5410, na tabela 48. Ó, eu deixei aqui marcado para vocês em amarelo. Ó, o que ele fala aqui, ó? A seção, certo? Se ela for menor ou igual que 25 milímetros, certo? Então, se a seção for menor ou igual que 25 milímetros, nós vamos utilizar a mesma seção de fase aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que isso quer dizer? Então, você imagina aí que o seu fio condutor, certo? No seu circuito aí, se ele for menor que 25 ou igual, certo? 25 milímetros quadrado, eu vou utilizar a mesma seção de fase. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós não falamos que o nosso fase vai ser 1,5 milímetro, certo? O fio condutor que nós vamos utilizar. Então, a nossa seção de neutro aqui, né? A bitola dele vai ser de 1,5 milímetro também. Nós vamos colocar a mesma seção de fase para o mesmo seção de neutro, certo? Então, se não ultrapassar o 25 milímetros, nós podemos colocar a mesma seção, certo? Então, por exemplo, se eu uso lá para o chuveiro 6 milímetros, certo? O fase. Então, o neutro para ele, no caso, se utilizar um neutro, né? Vai ser um neutro de 6 milímetros, certo, pessoal? Então, para isso que existe essa tabela aqui, ok? E se você pergunta, você pode até perguntar aqui, no caso, deixa eu tirar aqui, se for no caso aqui o terra. Então o terra, ele aqui é mais menor aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Cadê você, filho? Vamos ampliar aqui, ó. Na tabela 58 aqui, ó, ele fala a seção mínima, né? Condutor de proteção. Condutor de proteção é o terra. Então no caso aqui ele já é menor, né? A seção tem que ser menor ou igual que 16 milímetros. Certo, pessoal? Então tá aí um vídeo bem simples aí para vocês explicando como se monta, né, o circuito de iluminação, ok, pessoal? Aguardo os outros vídeos aí que eu vou falar sobre disjuntor geral, circuito de tomada e por aí vai, ok? Até um próximo vídeo e falou, galera!